Olá, boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo decifrar. Bom, eu vou falar de um tema... O Pedro anunciou um painel sobre comida. Eu vou tentar adaptar um pouco, porque, na verdade, o que eu vou falar tem a ver com um novo paradigma econômico. Então, vamos ver como é que a gente encaixa essa ideia do alimento com uma nova economia. A verdade é que o sistema econômico que a gente veio construindo até aqui, acho que não é novidade para ninguém, que ele está falindo. E a Fundação Ellen MacArthur, que vem a British Foundation from the Isle of Wight, headquartered in the Isle of Wight, é uma fundação... Quem conhece, quem já ouviu falar na Ellen MacArthur Foundation? Quem já ouviu falar no tema da economia circular? Nossa, está crescendo. Bom, baseada numa história de uma mulher chamada Ellen MacArthur, que era uma velejadora que deu a volta ao mundo num veleiro, foi a recordista a dar a volta ao mundo num veleiro solo, em 2005, 72 dias dentro do mar, nessas condições absolutamente críticas para a sobrevivência. Ela volta desse feito e ela tem uma epifania. Bateu o recorde, virou secundário perto do que ela começou a enxergar sobre a noção completa do que é finitude dos recursos. Conduzindo aquele planetinha dela durante 72 dias, tudo que ela tinha era tudo que ela tinha. Não tinha mais, não tinha como ela depender de coisas que poderiam ser, na verdade, finitas. E aí ela volta desse feito e começa uma jornada com toda a reputação que ela tinha na Europa, com toda a reputação que ela tinha com CEOs de empresas, com governos, com, enfim, diversos atores econômicos, né, na Europa. Ela começa uma jornada para tentar entender como é que a gente poderia transformar essa ideia de um planeta com recursos finitos em um sistema econômico que funcione dentro dele. E aí, então, é quando, em 2010, a Ellen MacArthur Foundation é lançada com a missão de acelerar a transição para uma economia circular, que, basicamente, é uma economia, né, diferente daquela que a gente veio fazendo até hoje, que é uma economia linear. Na economia linear, que desde a Revolução Industrial a gente pratica, a gente extrai recursos da natureza, transforma, consome e descarta. E cada vez que a gente veio lidando com valores na economia, a gente precisou colocar mais e mais materiais e recursos extraídos da natureza. Recursos esses finitos. Lá para a década de 70, a gente começou a perceber que, de fato, tinha alguma coisa acontecendo errada, né? Quando a ONU começa a falar de questões ambientais, diversos teóricos, diversas pessoas começam a falar dos acidentes ambientais, e a gente começou a lidar com o que hoje evoluiu para a temática da sustentabilidade, né? Vamos fazer menos mal, né? Então, quando a gente começou a ver volumes de resíduos, a gente falou, poxa, a gente pensou alguma coisa errada, então vamos dar alguma solução para esses resíduos, e fala de reciclagem, né? Que nada mais é do que a gente ganhar tempo. Então, toda essa narrativa, ela começou a, de fato, tentar lidar, poxa, vamos fazer uma economia que faça menos mal, mas sempre estressando cada vez mais o modelo. E a ideia de gerar valor econômico baseado numa economia linear, ela é absolutamente incutida de perdas, né? Então, assim, esses gráficos aqui, que eu não espero que todo mundo leia o que é cada um, mas eu acho que o interessante aqui é olhar a curva de tendência, e a linha branca. A linha branca é 1950. E esses gráficos, eles mostram aqueles indicadores que a gente chama de sucesso do desenvolvimento econômico, né, socioeconômico. Então, é crescimento populacional, urbanização, aumento do transporte, aumento do investimento estrangeiro, aumento da produção de alimentos, aumento de tudo que vocês podem imaginar que a gente considera sucesso do desenvolvimento socioeconômico desse nosso modelo. Só que ele acontece absolutamente em paralelo com o esgotamento dos sistemas vivos, que são aqueles casos em que a gente está destruindo a capacidade do planeta de manter um ambiente seguro à vida no planeta. E aí, isso aqui, mais uma vez, a curva de tendência e a linha branca, é o que de fato importa aqui. Então, aqui a gente está falando do crescimento das emissões de gases de efeito estufa, do esgotamento de biodiversidade, do esgotamento dos sistemas vivos como um todo. Esse paralelismo, ele é absolutamente destruidor para a nossa continuidade nesse planeta. E aí, a gente começou a calcular, né, eu acho que um dos grandes feitos da Ellen MacArthur Foundation foi quando começou a calcular que, de fato, isso significavam perdas de dinheiro também. Diferente da narrativa de sustentabilidade, que sempre entrou na curva de custos para um CEO, e, portanto, CEO nenhum de empresa gosta de falar, a ideia de pensar
como ele está perdendo dinheiro ao produzir os ganhos econômicos dele, começou a ser muito convincente. E a gente calculou esse estudo aqui, alguns dos cálculos que a gente fez, né? Esse estudo ele veio para um cálculo sobre o modelo de desenvolvimento econômico da Europa. Tá? Então, esses 3 setores, mobilidade, ambiente construído e alimentos, aí a comida, achei o link, e alimentos, ele foi um estudo que a gente fez na Europa para calcular o que significaria, em termos de crescimento econômico, enfim, o que significaria na Europa essa transição de uma economia linear para uma economia circular. A gente hoje vem fazendo esforços no Brasil e pesquisando isso tudo aqui também. Tá? Na mobilidade, por exemplo, se você começa a perceber que 92% do tempo um carro está parado, né, e quando ele está andando, ele carrega 1,5 pessoa, quando ele poderia carregar 5 pessoas, sem contar as externalidades todas negativas, de perdas de vida, acidentes, etc. Né, dentro do ambiente construído, você pensar que, por exemplo, que 30% do resíduo levado a aterro na Europa é de construção. No Brasil, isso chega a 50%, 70%, né, onde terra é muito caro. Além disso, você tem 50% do tempo, mais ou menos, os escritórios vazios. Né? E aí você tem mais desabrigados, ou melhor, mais casas vazias do que desabrigados, na Europa e no Brasil também. Tem alguma coisa errada aí. Dentro de alimentos, né, das cadeias produtivas, a gente perde 50% do alimento ao longo da cadeia produtiva. Né? Então, assim, a produção de alimento não é a questão é o quanto a gente é ineficiente ao fazer isso. E quanto a gente está destruindo os sistemas que regeneram, né, que são capazes de gerar alimentos, né, com a degradação do solo, com a forma de agricultura que a gente pratica hoje. Né? Então, tudo isso começa a revelar uma série de perdas estruturais dentro desse modelo econômico. Além disso, a gente veio passando, desde a virada do século, por uma grande mudança do cenário macroeconômico. Na primeira década do século, a gente sofreu aí, ou a gente viu, né, e o Brasil surfou muito bem essa onda, um aumento dos preços das commodities como nunca se havia experimentado na economia. Né? Desde da Revolução Industrial, só ficou cada vez mais barato explorar recursos naturais, porque a gente aumentou a tecnologia, aumentou a nossa capacidade de alcançar esses recursos, essas reservas da natureza. Só que, de repente, aí o Brasil surfou muito bem essa onda, né? Vamos vender minério de ferro para a China começou a comprar do mundo inteiro, e o Brasil virou um país emergente, cresceu o PIB. Só que, de repente, a China parou de comprar. E aí o que a gente está experimentando hoje na economia é uma volatilidade de preços absurda, que bota um risco nos negócios que nenhum empresário, nenhum país, né, a crise econômica atual que a gente está vivendo, tem muito desse resultado. Além disso, né, as pressões demográficas que começaram a acontecer, né, o próprio Banco Mundial vê aí 3 bilhões de pessoas adentrando a classe média até 2030. Isso significa mais e mais consumo se a gente continuar desenvolvendo nosso modelo econômico baseado na necessidade intrínseca de mais materiais nessa economia. Urbanização, que por muito tempo foi considerado um vilão, mas ela pode ser também uma grande oportunidade. Né? Em 2007, se eu não me engano, o mundo virou mais urbano do que rural. Né? E a gente sempre associou a ideia de cidades à concentração de poluição, de emissões, etc. Mas ela é também, como a gente na Fundação gosta de falar, uma grande oportunidade, porque aqui nas cidades estão as grandes concentrações de nutrientes da economia. Então, tem aí uma grande mudança, né, que a gente vai se tornar cada vez mais urbano daqui para frente. Sem falar, né, na aceitação de novos modelos de negócio que são, inclusive, permeadas pelas novas tecnologias. Né? Quando a gente pensa em toda a evolução da economia do compartilhamento, né, economia colaborativa, várias outras formas de relações nas cadeias de valor entre empresas, entre empresas e consumidores, né? E toda a questão da internet 2.0, né, que só tem 15 anos que ela existe, somente há 15 anos a gente consegue se comunicar com pares pela internet, a gente está começando a aprender o que é isso, né? Fora toda a tecnologia de impressão 3D, internet das coisas, as comunicações, a nuvem de dados que existem por aí com 25 bilhões de gadgets comunicando, jogando dados na nuvem, que a gente hoje não faz a menor ideia de como usar todo esse potencial.
E aí essa ideia de construir, né, diante de todos esses fatores de mudança na economia, uma economia que, de fato, ela é regenerativa e restaurativa por princípio. E é isso que a gente trabalha dentro da Fundação. Como transformar uma economia que mantém, ao invés daquela economia em que a gente perde materiais simplesmente porque a gente extrai cada vez mais e joga fora cada vez mais, ela mantém os produtos, componentes e todas as partes e materiais e nutrientes no seu mais alto valor e utilidade todo o tempo, em que ela é um ciclo contínuo de desenvolvimento positivo, né, e não degenerativo, em que elimina a noção de resíduo desde o princípio, né? Resíduo ela é uma perda, é um erro de design, a gente errou. E aí resíduo começou a existir, porque não existe. Se você olhar na natureza, não existe resíduo. E que funciona de forma efetiva em qualquer escala, seja dentro de uma empresa, seja num ecossistema industrial, seja numa cidade, seja num país, seja em uma economia global. E que, em última instância, o que a gente quer é dissociar aquelas curvas dos gráficos que eu mostrei no início, azul e verde. Dissociar a geração de valor e a noção de progresso ou desenvolvimento do uso de materiais finitos e da geração de externalidades negativas. Porque externalidade também é uma invenção da economia moderna. E essa ideia ela é construída, né, naquela trajetória toda que a gente começou, que a própria Ellen, né, e a formação da Fundação começa a acontecer, ela é construída pautada em várias escolas de pensamento que já vinham falando dessa noção dos limites ecológicos à economia, né? Então, aqui o Cradle to Cradle, a biomimética, a economia da performance, são escolas de pensamento ecologia industrial que compõem essa ideia e que é norteada por 3 princípios básicos. A ideia de que a economia preserva e aprimora o capital natural, e não que ela degenera e destrói. A ideia de otimizar o rendimento dos recursos, né, porque a gente hoje é muito pouco eficiente mesmo ao utilizar nossos recursos, aquelas perdas todas que a gente calcula mostram isso, e estimular a efetividade sistêmica. Ou seja, não se trata só de uso eficiente de recursos, porque a gente pode muito bem ser eficiente e estressar cada vez mais um modelo degenerativo e linear, mas sim pensar um norte em que a gente pensa um sistema que funciona melhor e no longo prazo. Esse esquema aqui, adiante, ele mostra como que visualmente a gente enxerga esse fluxo, né, dos recursos, dos nutrientes na economia. Então, do lado direito tem o ciclo de nutrientes biológicos, né, basicamente aquilo que se pretende regenerar capital natural. E do lado esquerdo, o ciclo de nutrientes técnicos, que são aqueles nutrientes, ou seja, materiais finitos na natureza, que o que se quer, em última instância, é gerar valor neles em ciclos contínuos, gerindo os estoques de nutrientes que estão já na economia. E, sem dúvida, né, em última instância, o que a gente quer é eliminar a noção de perdas. Então, se a gente olhar aqui no centro do gráfico, a gente está falando do modelo linear, extração de recursos renováveis e finitos, transformação, partes e produtos, e venda e perdas. Essas perdas acontecem em todas as etapas do processo. Só que o que a gente quer é eliminar de vez essas perdas e, sem dúvida, reduzir cada vez mais a necessidade de mais extração de materiais da natureza. No ciclo biológico, a gente está aqui falando de agricultura regenerativa. Eu sei que meu amigo Estevão vai falar daqui a pouco da questão alimentar e também está pesquisando muito isso. Modelos de agricultura regenerativa, que hoje aqui no Brasil, o Brasil é um pool de conhecimento do que a gente está chamando de biointeligência para a geração desses modelos, que regeneram capital natural e geram alimentos e geram dinheiro, em vez de degenerar solo, em vez de precisar de cada vez mais petroquímico para repor nutrientes. Mas também outras coisas, como é que a indústria da moda se encaixa nessa ideia de uma economia regenerativa no ciclo biológico, a questão das fibras. Para o lado técnico, a indústria de eletrônicos, a indústria de bens de consumo duráveis, linha branca, etc., uma série de coisas está acontecendo. A Fundação vem trabalhando há 5, 6 anos já em avançar cada vez mais com esses diferentes atores rumo à circularidade da economia. Essa lógica toda, ela tem que fazer sentido econômico. E, de fato, é uma nova forma de fazer a economia. Então, ela tem uma série de oportunidades. Esses cálculos que a gente fez são ainda naquele estudo da Europa, né, em que a gente calculou aí quase 2 trilhões de euros em oportunidades para as empresas, além de quase triplicar a renda e o PIB do europeu e dos países europeus. E, por acaso, né, falando de aspectos da sustentabilidade,
redução das emissões e redução do consumo de matérias-primas, o que significa dissociar a geração de valor na economia do uso de recursos finitos e das externalidades negativas. A gente fez esse cálculo também para outros setores, né, calculando aí uma série de bilhões de dólares, que fez com que atores dos mais diversos possíveis, inclusive das maiores empresas do mundo, começassem a olhar para isso como, de fato, um novo horizonte, uma nova possibilidade de fazer uma economia que funcione no longo prazo. Né? Então, aí, bilhões de dólares em bens de consumos duráveis e bilhões de dólares em bens de consumos não duráveis, que leva hoje a gente a ter um assento fixo, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, e trabalhando com diversas empresas que são as pioneiras que querem olhar para como é que a gente, de fato, constrói esse novo paradigma. Né? A gente calcula e tenta modular e transformar em visível onde estão os valores nessa economia. Né? Então, quanto mais para dentro, naquele diagrama de borboleta, né, que eu mostrei, quanto mais para dentro a gente está, ou seja, no ciclo de uso, né, em vez de você consumir produtos, você utilizar produtos, maior é a sua capacidade de gerar valor econômico e dinheiro em cima dos mesmos produtos e materiais, né, ou ciclando eles por tempo mais longo. E aí eu não estou falando só de produtos, eu não estou falando de reciclagem, eu estou falando de novos modelos de negócio para poder fazer essa geração de valor, além do uso de cascatas, enfim, uma série de formas que a gente calcula e sistematiza para transformar isso em uma narrativa que funcione. Né, aqui é uma forma como a gente trabalha a transição, né, dentro da questão de como repensar o design, não necessariamente em design de produto, mas o redesenho da satisfação de necessidades, como pensar novos modelos de negócio para geração de valor circular, a ideia de ciclo reverso, que é muito diferente de logística reversa como a gente conhece hoje, que a logística reversa de hoje ela é de resíduo, ela depende intrinsecamente de um modelo linear, ou seja, você precisa gerar resíduo para falar de reciclagem, então não é economia circular, falar de reciclagem é talvez uma etapa, uma transição, e a ideia de condições sistêmicas né, para poder criar os fatores necessários para essa transição, sejam regulatórios, seja de educação, seja de tecnologia. A Fundação trabalha nessas 4 áreas, né, de geração desses insights, desse conhecimento em pesquisas e análises. A gente trabalha com educação e treinamento, então eu tenho muita felicidade de ver que a USP, por exemplo, a Universidade de São Paulo, é a primeira universidade no hemisfério sul do planeta a adentrar o grupo de universidades pioneiras na economia circular, com quem a gente trabalha, inclusive, para mudar currículos de graduação, de pós-graduação, pesquisa, etc. A gente trabalha muito forte com empresas e governos, que, de fato, são os atores que transformam e que movem a máquina, entre aspas, da economia. Né? E aqui a gente tem um grupo de Global Partners, né, que são essas empresas pequenininhas, aí, Google, Unilever, Nike, enfim, Philips, além de uma rede, né, que a gente trabalha com 100 organizações, dentre empresas, governos e academia, para acelerar e ser um laboratório vivo de práticas nessa economia circular. Esse foi o modelo em que a Fundação saiu da Europa e foi para o primeiro mercado fora da Europa, que foi o Brasil, e que eu tive a honra de ter sido convidada para tocar. A gente tem uma rede que se chama CE100 Brasil, que é a primeira rede local, e aí isso foi ano passado. Outubro do ano passado, a gente lançou essa rede, e aí, no início desse ano, houve o lançamento da segunda rede nos Estados Unidos para começar, de fato, trabalhar num nível global essa transição. Além do Project Mainstream, com a nossa iniciativa com o Fórum Econômico Mundial, com iniciativas sistêmicas enormes para realmente fazer um redesenho da economia em nível global. E em comunicação, então, tudo que a gente faz é open source. Se vocês entrarem no nosso site, www.ellenmaccarthurfoundation.org, vocês vão achar absolutamente todo o conhecimento que a gente gerou até hoje. Nossas páginas de Twitter, enfim, Facebook, tem tanto a página internacional quanto brasileira. E, basicamente, o que a gente quer é comunicar e fazer esse conhecimento ser palatável e muito bem aceitado por todos os públicos diferentes. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e fazer um pouquinho desse conhecimento passar para vocês também. Obrigada.